Pessoal, eu queria analisar com vocês as palavras do advogado Dr. Vilardi, que está fazendo a defesa do presidente Jair Bolsonaro, e circulou hoje muito nas redes sociais a sustentação oral feita por ele. Eu achei que foi impecável, ele realmente atravessou diversos pontos muito sensíveis que qualquer pessoa consegue entender, seja ela da área jurídica ou não. Então é perceptível aqui as violações do que a gente fala, né, no direito de devido processo legal. O STF não é o local competente para fazer esse tipo de análise de processo, né, desse tipo de caso, porque não tem pessoas com o foro privilegiado. Outras questões aqui com relação à ampla defesa, né? No final a gente vai dar uma olhada aqui também no vídeo do advogado do Braga Neto, falando que não teve acesso sequer aos telefones do seu cliente, né, aquilo que foi apreendido na casa dele, etc. Então tudo isso aí mostra a sanha persecutória, né, a vontade de condenar não só o Jair Bolsonaro. Aqui hoje foi feita análise de 7 pessoas, dentre elas eu falei aqui o Braga Neto e algumas outras, né? Lembrando que o Braga Neto é um general 4 estrelas, que foi candidato a vice-presidente, ministro da Defesa, ministro de Estado, e até hoje segue preso preventivamente da maneira mais absurda possível. Então vamos começar aqui, doutor Celso Sanches Vilardi. Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos. Pagando preço por ser honesto, né? Se tivesse jogado juntinho, né, com o pessoal do sistema, certamente hoje a situação dele seria bem diferente. Começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021. Essa live aqui é aquela live que o presidente fez junto com o deputado federal Felipe Barros, que era o relator da PEC do voto impresso, a PEC 135, de autoria da deputada Bia Kicis. E nessa análise, eles resgatam o inquérito de 2018 que fala das urnas eletrônicas, da invasão hacker, que depois dessa live, o Alexandre de Moraes colocou sigilo em cima disso, como se não houvesse interesse público em saber o que estava por dentro, né, os detalhes dessa invasão hacker nos sistemas do TSE, reconhecido pelo próprio TSE, pelo próprio Giuseppe Janino. Essa história você já conhece, o presidente Bolsonaro falou dela várias vezes. Essa sim, muito suspeita. Mas como foi o Bolsonaro que foi eleito, talvez enxergaram a possibilidade de dizer que o Bolsonaro fraudou a eleição e anular a eleição. Por isso que investigaram essa fraude. E por isso que não se investiga 2022. Por quê? Porque o Bolsonaro, né, foi derrotado, ao menos oficialmente, e o Lula, que é o queridinho do establishment nesse momento, acabou levando aquela eleição daquele jeito que vocês viram. Em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. Isso aqui que ele está falando é o que o Bolsonaro diz, né? O Fishing Expedition, né? É a expedição da pesca. O que é isso? É você selecionar, você pescar, né, daquele artefato probatório, de onde é que você vai pensar para seguir numa ação visando condenar aquela pessoa. Então ele falou aqui de 4 casos e o derradeiro foi o da vacina, né? Na vacina eles conseguiram pegar o Cid, aí dali pegou o celular dele, pegou outras coisas, foi para cima do presidente. Vocês lembram, a primeira operação da Polícia Federal, a Polícia Federal podia perfeitamente ter pedido: presidente, pode me dar o seu cartão de vacina, etc. O presidente teria entregue, né? Celular também, etc. Mas não, resolveram esculachar lá na casa dele e tal. E quando pegaram isso tudo, aí começou a pescaria probatória, o Fishing Expedition, para tentar se construir uma narrativa de que Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros teriam alguma relação com o 8 de janeiro, como se o 8 de janeiro também fosse um golpe. Ele vai chegar lá, vai falar que é um crime impossível. É a mesma coisa que eu tentar disparar, né, uma munição utilizando meu celular. Não vai disparar.
porque o celular não é um meio eficiente para aquilo. Assim como aquilo que aconteceu em 8 de janeiro não é um meio eficaz para você fazer uma derrubada de um presidente. Por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. O Cid, ele deu 10 depoimentos para a Polícia Federal e 1 para o próprio Alexandre de Moraes, o que não é permitido em lei. O delator não pode, né, ser ouvido pelo juiz. Isso contamina todo o processo. Aí acabou aquela história de um defende, um acusa e um imparcial julga. Porque ele passa a ser parte, né? Ele está fazendo as vezes da acusação, ele está fazendo as perguntas para tentar se chegar na culpabilidade do réu, no caso de Jair Bolsonaro. E o juiz não tem esse papel. O juiz tem o papel de receber as provas e fazer um julgamento longe de todos. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator. É importante falar aqui da delação do Cid, porque a delação do Cid é o que sustenta tudo isso. É o que foi utilizado como subterfúgio do Alexandre de Moraes para prender o Braga Neto e é o que é utilizado, única fonte utilizada pelo Alexandre de Moraes para dizer que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso tudo. O que a gente sabe que é mentira e a gente também sabe que o Cid deu depoimentos diversos em virtude da pressão que ele recebia. O Dr. Vilardi vai chegar também nesse momento. Com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio, e mais absolutamente nada. Estado de sítio também foi cogitado pela Dilma Rousseff antes do impeachment dela em 2016. Isso, inclusive, está no livro do comandante do Exército à época, o general Vilas Boas. E não teve esse estardalhaço todo. Com Bolsonaro, né? Meu Deus, fala até em golpe. Como é que fala se falar em golpe se você está falando de um dispositivo constitucional? Se o estado de sítio existe, está dentro da Constituição, é porque ele pode, em momentos de necessidade, ser acionado. E aí é todo aquele procedimento que o Bolsonaro fala bastante, né? De reunião de Conselho da República, manda para o Congresso, aí um quórum qualificado, acho que tem 2/3 do Congresso tem que aprovar para mandar de volta para o presidente, aí o presidente sanciona o decreto falando ali do que vai mudar, né, dentro do Brasil. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque com o estado de sítio, seria, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Tá vendo? Somente com o estado de sítio e somente embasado, né, na denúncia do delator, é difícil você fazer a proposição de uma ação penal, porque não tem ilícito, não existe crime nisso daqui. Então trace uma narrativa que vem efetivamente do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento... Essa imagem aí também é complicada, né? O advogado do Lula, Zanin, né? Com todo respeito, tá? Julgando o presidente Bolsonaro. Tem o Flávio Dino. Flávio Dino, né, já processou o presidente Bolsonaro quando ele era governador do Maranhão. Fez parte do Partido Comunista Brasileiro, várias oportunidades ali de troca de farpas. Isso aqui tudo é um circo, gente. Me desculpa, mas esses juízes aqui no STF... Nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução
que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Aqui ele está dizendo o seguinte: o Procurador-Geral da República, né, o excelentíssimo senhor Gonê, né, aquele que não tem pressa em analisar a questão do meu passaporte, ele diz que o golpe começou nessa live do Bolsonaro com o deputado Felipe Barros em 2021. Ele fala que ali começou a se tramar o golpe de Estado. Só que aí o doutor Vilar está falando, mas calma aí, que golpe que é esse? Em 2021 o presidente era o Bolsonaro. Para que ele ia dar golpe? Ele já era o presidente. Dá golpe de quê? Só se dá golpe se você subverter a ordem. Só se dá golpe se você tirar uma pessoa de uma cadeira e colocar outra ali à força. Isso é um golpe. Golpe em Cuba é paredão em todo mundo e o Fidel Castro é o novo ditador. Golpe bolchevique é fuzilando os czares e o Lenin é o novo ditador. Isso é um golpe, né? Não é o que está tentando ser desenhado aqui nessa acusação do PGR. Mas foi o melhor que eles conseguiram fazer, depois de anos de investigação. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Ele fala que o golpe começou com uma live. E aí o doutor Vlad está falando, mas como é que você faz um golpe com live, meu Deus do céu? Pressupõe, é requisito a violência. É requisito, pelo menos, uma ameaça. E mais uma vez, autogolpe, né? Porque seria o Bolsonaro dando golpe para tirar ele mesmo e botar ele mesmo na presidência da República. É algo assim, é sem pé nem cabeça. Você não precisa nem saber direito, né? Eu sou advogado, tenho OAB, etc., mas você não precisa ter uma carteirinha da OAB ou cursar 5 anos de faculdade de Direito para conseguir entender isso daqui, né? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Tá vendo como é que é importante você ter conhecimento dos autos? Autos, gente, é o processo, são as páginas do processo. O processo são os autos, né? E tem uma frase de direito, né? O que não está nos autos não está no mundo. Então o mundo aqui do advogado, do juiz, do acusador, do defensor, ele é todo baseado em cima daquilo que está ali nos autos. O doutor Vilar está trazendo aqui que no próprio relatório da Polícia Federal, que é usado como base dessa acusação, não existe a certeza de que Bolsonaro tenha tido uma participação efetiva no 8 de janeiro. A própria Polícia Federal absolve Bolsonaro, em outras palavras, por ter usado 90 vezes as palavras, né, possibilidades, ou alguma variante delas, pelo que eu entendi aqui. No entanto, eu tenho certeza que você, que está acompanhando tudo pela imprensa ou pela rede social, acharia que a Polícia Federal viria de outra maneira nesse relatório. Concorda comigo? Você devia estar achando que a Polícia Federal veio passando o cerol, mostrando o batom na cueca de que Bolsonaro participou do 8 de janeiro. E o doutor Vilar está falando que não é bem assim. Ou melhor, não é nem um pouco assim. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Nem o Cid vincula Jair Bolsonaro ao 8 de janeiro. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas duas circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. 45 mil
documentos teriam que ser analisados em 15 dias pela defesa. Quando a defesa tomou conhecimento, quando chegaram para eles, né, essa carga da acusação, para eles poderem analisar e responder e fazer a defesa apropriada dos seus clientes, eles tiveram 15 dias. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. Deve estar cheio de matéria ali para encher linguiça, né? Quando você tem, de fato, um crime